Buenos días, campesinos mexicanos, mexicanas, jóvenes. Buenos días, México. Es un gusto estar más una vez con ustedes. Perdonen mi tono, porque hace mucho, hace casi un año que no salgo de casa y no hablo castellano, entonces tengo más dificultad. Pero es un gustazo estar con ustedes. Y para empezar a hablar sobre agroecología y cambio climático en el biopoder campesino, me gusta siempre, ustedes lo saben, utilizar una pintura. Y esta es una pintura muy linda porque es hecha a dos manos. Es una pintura que fue hecha por Frida Kahlo y por Diego de Rivera. Y ella nos trae una realidad. Ella nos trae el ambiente, el clima, la naturaleza mexicana, la sociedad, y es muy simbólica, como todo que hay en México es simbólico. Cuando hablamos en clima, en el planeta, tenemos que percibir que a 4,8 mil millones de años, la vida surge en nuestro planeta. Y esta vida surge y muy lentamente se va transformando. Los microbios van a se desarrollar, van a empezar a transformar energía, y la energía de la fotosíntesis va a liberar algo que va a cambiar la atmósfera. La atmósfera anterior era de azufre, fétida, de mal olor, y va a se transformar en el oxígeno. Y muchos microorganismos van a tener que adaptarse o esconderse. Un campesino, cuando hace un agujero y un humedal, en la superficie tiene buen olor. Cuando lo hace a más de medio metro, siente el olor a huevo podrido. Eso significa que allí está el azufre antiguo. Y esa realidad es la realidad importante para se comprender el clima. La vida empieza en el mar, en los océanos, con los microorganismos que se multiplican, se conglomeran y van formando seres más evolucionados. E vai chegar um momento, a 1,3 mil milhões de anos, que eles vão começar a migrar hacia o resultado da erosão das rocas e vão começar a buscar em aquela umidade mais nutrientes, mais espaço e vão começar a colonizar a superfície do planeta, esta epidermis. Isso é a formação do suelo, muito imbricado dentro do clima. Se nós percebemos isso, podemos entender o acúmulo de matéria orgânica, e esse acúmulo de matéria orgânica e o desenvolvimento de cada tipo de vegetação em função do clima. A colonização por as espécies em el deserto é distinta da colonização em la jungla ou em la pradera, e vocês têm todos os hábitats do mundo. Para isso, nós, então, vamos ver um pouquinho. Esse é um bioma. Bioma é uma grande área de natureza gigantesca. Vocês têm em Chihuahua a pradera, que entra Texas adentro e chega em Canadá. Esse é um bioma. No deserto, é necessário matéria orgânica, é necessário luz, é necessário micróbios e minerais. Lo mesmo em la pradera del sur, la Pampa, que vem desde a Patagônia, entra em todo o centro de Argentina e chega a Brasil. Lo mesmo são em los humedades. São biomas gigantescos onde nós vivimos, nós estamos allí. Mas um pouco de deserto, como se fosse em el norte de México. E isto é a realidade. Mas em esta realidade, nós não colocamos o nome, o humano. Nós temos o bioma solo. Essa é a Amazônia, o bioma que está em maior risco hoje no mundo. É muito grande, mas o que se hace aí é, vamos ver, o cambio climático por meio disso. Se nós vemos agora
Não estamos vendo um bioma, estamos vendo um paisagem, estamos vendo a interferência humana em este paisagem. Estas estátuas, em la Isla de Páscoa, há 8.000 anos, era uma selva tropical. E que cambiou? Por que cambiou? Como cambiou? Essa é a pergunta sobre o câmbio climático que vocês nos fazem a nós. Então, nós temos que perceber onde há estátuas, houve civilização. Igualito em Babilônia, igualito em Tenochtitlán, igualito em la Mesopotâmia. Sempre, para que existam civilizações, é necessário que o bioma e o suelo tenham que ser transformado. Se necessita água para a vida e se necessita suelo, suelo com matéria orgânica e com vida para poder construir. Isso. Quando miramos um rio em la cuenca alta, el agua nasce, se junta e empieza a correr por la garganta. Pero quando termina o rio, allá abajo, deposita muito humus. Quando encontra o mar, en el encuentro con el mar, tenemos los manglares, que es matéria orgânica salinizada. E vocês conhecem todo isso e conhecem a diversidade de vida que há em isso. Por isso, quando vemos em México os volcanes liberando minerais hacia o renuevo, a renovação de los suelos, isso é algo fantástico. ¿Por quê? Estes minerais, com os micróbios, com a matéria orgânica, vão constituir o suelo onde se hace agricultura. E ele está muito, muito intimamente prendido ao clima. Allí, em aquela roca, pequenos micro-organismos imperceptíveis, invisíveis, vão, como bactérias, vão a começar a acumular seus resíduos de seu metabolismo e vão a permitir que outros seres venham a comer suas excreções e produzir. Então, a bactéria dá espaço à alga, a alga necessita sua ajuda de los hongos, e esta simbiose de algas e hongos forma os líquenes, e os líquenes são os grandes formadores de suelos, e os suelos necessitam matéria orgânica, e essa matéria orgânica fijada vai permitir que se haga algo. Depois de los líquenes, venemos los musgos, los musguitos, los helechos, e então há a formação do suelo. É importante falar sobre o clima assim, porque as pessoas não percebem que allá, em aquela Amazônia, allá em aquele deserto, há um bioma. Matéria orgânica, minerais, micróbios, paisagem. E o que hacemos nós outros? Nós outros, para hacer agricultura, às vezes usamos fertilizantes, venenos, herbicidas, máquinas, que impactam o ciclo da matéria orgânica e impactam a vida em el suelo. É bom sempre, quando se habla de clima, ver um pouquinho de história. Agora, na pandemia, vocês veem à esquerda este arbolito. Este arbolito nada mais é que uma quina, que tem uma cáscara muito amarga e que, quando o paludismo chegou à América, os indígenas utilizaram para curar-se. É uma planta que está praticamente extinta. Em Peru, de onde é originária, foi sembrada em quase todas as partes do mundo, teve um ápice, era comercializado, muito bem comercializado por holandeses e alemães, e hoje as grandes plantações estão em Filipinas, estão em Índia, o maior produtor, está em África, há alguma coisa em México. Mas a realidade, se a quina era importante, ela desapareceu de seu bioma. Abaixo, vocês veem um sello real de uma empresa denominada Virginia Company of London, criada em 1606 em Londres, Inglaterra.
Mas para quê? Eles tinham interesse em uma outra planta, a planta del tabaco, uma planta nativa de Tabasco, de México, e esta planta nativa del Caribe vai ser o grande comércio depois da descoberta, da colonização, ou da invasão do Novo Mundo. É importante perceber isso, porque o tabaco vai necessitar mão de obra, da mesma forma que o algodão e a canha-de-açúcar. E que vão ser eles? Vão a escravizar. Vão a escravizar e vão alterar. Então, nós temos que entender isso. Isso faz parte também do clima. Por quê? Porque são pessoas que estão perdendo sua liberdade e são situações que estão sendo colocadas. O racimo de banana abaixo determina que aquilo que era passado antigo continua hoje, com grandes empresas que dominam, que determinam preços, que fazem as ordens internacionais. Estamos vendo isso dia a dia com mais força. No extremo, à direita, você vê a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, onde termina aquela esclavitud racial, a esclavitud negra. Então, quando vemos estas películas, temos que nos recordar de uma coisa. Para falar do clima, é necessário falar do território, da sociedade e da natureza. Mirem o quadro, esse lindo quadro, onde os peregrinos del Mayflower recebem. Este quadro tem o nome de Primeiro Dia de Acção de Gracias, porque eles estavam morrendo de hambre, porque as semillas que eles trajeron não se compatibilizaram com o bioma de América e não germinaram. E eles estavam morrendo de hambre, já haviam morto 56 peregrinos. Os indígenas del cacique Escuento, do cacique, foram socorrer a eles, ensinaram eles a caçar el guajolote, a pescar el arenque e a cultivar o maíz que eles alimentaram eles com maíz de sua reserva. Nós, às vezes, não nos damos conta. O que passou com estes indígenas no ano seguinte? Da história americana. Todos foram mortos. Por quem? Porque eles ajudaram. É um clima isso. É um clima distinto. Lo mesmo passou em Índia. Índia havia o cultivo do anil. O anil, o pigmento para azul, para ser a roupa mais branca, mais higiene, era controlado por Inglaterra. E eles queriam mais preço, porque estavam cada vez na miséria maior, e cada vez o anil valia mais. E quedava com Inglaterra. E eles resolveram, os campesinos indianos, fazer uma huelga e não sembrar o anil. E o que passou? Foram reprimidos com violência. É da história indiana. Mahatma Gandhi, que está acá abaixo, dijo: eu aprendi muito com os campesinos e seu pacifismo. Eles não foram violentos, mas conseguiram demonstrar seu valor. Por que ocorre isso? E o que está ocorrendo hoje com a Amazônia? E o que está ocorrendo hoje com o clima? Vamos entender isso a partir da agricultura. Vimos o bioma sem pessoas, vimos a estátua, e agora podemos explicar. Estas manos são manos de pessoas que comeram, eram nômadas, e essas manos têm 9.000 anos. Estão em Argentina, na Patagônia, na Cueva de las Manos. 9.000 anos foram plasmadas na parede da cueva, e allí quedam. Os nômadas não faziam agricultura e não necessitavam território. Para se fazer agricultura é necessário território, é necessário matéria orgânica, necessário clima, necessário cultivar a terra. Essa é a agricultura, que não existe na natureza. Quem faz agricultura? Não são muitos que fazem agricultura neste planeta. Esta mano é uma mano igualita à anterior. Tem 30.000 anos. Está em França. Esta mano tem os 5 dedos nossos. E nos 5 dedos estão as únicas 5 espécies que fazem agricultura neste planeta.
De los millones y millones de especies que ocupan los biomas, solamente 5 hacen agricultura. Modificam a natureza, modificam o bioma para construir sua agricultura. Elas estão aqui. Há 135 mil anos, no meñique, no dedito chiquito, está uma termita. E essa termita é uma das coisas mais fantásticas no mundo. Ela cultiva hongo, siembra este hongo, prepara a matéria orgânica para que este hongo coma, e cosecha o hongo, distribui, e é uma forma de trabalhar belíssima. 135 milhões de anos, as termitas fazem simbioses, fazem compostas, e nós não sabemos isso. Mas arriba está na arriera, na hormiga arriera. É o mesmo. Ela corta as hojas, faz uma composta, cultiva outro tipo de hongo, que também é Basidium mycete, complexo, em composta, e há 90 milhões de anos faz agricultura. A terceira, no dedo médio, está uma abeja. Essa busca a parte de reprodução não aproveitável da natureza. Lo concentra e vai preparar um alimento, 2 alimentos, 3 alimentos importantes para a humanidade. Há 60 milhões de anos, as abejas fazem isso. No dedo indicador da mão, temos o topo pelado. Feio, é muito feio. Como eu. O topo pelado também faz o mesmo. Mas o que caracteriza essas 4 espécies que já nos montamos aqui, que fazem agricultura? É que em las termitas, en la arriera, en las abejas, en el topo, una clase, una parte de la sociedad produce el alimento que todos van a comer. Hay una clase trabajadora que produce ese alimento que todos van a comer. Entonces, un científico puede en la universidad, un escritor puede en su casa, un militar puede en su caserna, un religioso puede en su iglesia dedicar-se a outras ações, por quê? Porque 10, 12 anos antes, a classe trabalhadora que faz o alimento já se preocupou, já produziu, já hizo os compostos, já hizo a alteração e hizo a agricultura. Por isso que no pulgar opositor de la mano está uma família que, com seus filhos, buscam também fazer agricultura há 8 mil anos. Vocês todos conhecem isso. E isso é interessante para nós entendermos a necessidade do clima, a necessidade da terra e todos os valores que temos. Miren o que vou dizer agora. Nós, às vezes, usamos algumas coisas na agricultura que não sabemos a origem, nem sabemos nem sequer o porquê. Eu estava em Atenco e me invitaram pelo almoço em Atenco e me ofereceram ao outlet, que são huevos de mosco del água. É um mosco grande del água, e eu comi o caviar azteca. Assim como em México se come mais de 600 tipos de insetos. E isso tem mais de 8 mil anos. Chicatanas. São 600 espécies de insetos. Minha pergunta é muito sencilla a vocês para entender o clima. Poderia eu permitir o uso de inseticidas onde há, ou na agricultura, onde os insetos são extremamente importantes? Porque hoje, agora, 2020, Nações Unidas começa uma campanha dizendo que a proteína dos insetos são muito importantes para a saúde, para a economia, por sua qualidade. Então, vocês têm acá uma muestra de algo muito interessante. Os chapulines em Oaxaca. Quem não comeu chapulim em Oaxaca? De la agave. Quem não comeu as larvas em agave? Em qualquer restaurante em México se faz isso. Então, há um problema sério agora, porque temos, antes do clima, temos o inseto versus o plaguicida. E quem ganhou? E quem criou uma alteração
Porque aqueles seres que fazem agricultura, denominados ultrasociais, tiveram impacto. Então, nós temos que perceber isso. Não poderíamos utilizar o plaguicida. Agora, temos uma outra coisa que México também é um grande produtor. Teremos acá nossas setas, nossos champignons, nossos hongos. E quando vemos setas, champignons e hongos, se poderia utilizar em esta agricultura fungicidas? Não, não se poderia. E qual é o país em América maior produtor de setas que se recoletam em el monte? É México. Você conhece uma pata de borrego, uma língua de gato, um hocico de puerco, um clavitos? Você conhece? Todos estes. O huitlacoche. Então, nós temos que começar a entender que não se poderia utilizar fungicida. E quanto se utilizou? E quem lo vendeu? E quem lo impôs? Da mesma forma, mirem, dos champignons. E da esquerda é de cultivo sem venenos, sem plaguicidas. E o da direita é com resíduos e contaminação por plaguicidas. Vocês veem a diferença? Essa diferença, assim, bem o clima? O clima humano, não. O clima do estômago, intestino humano, tampouco. E a natureza? Menos a um. Então, nós temos que saber isso. Quelites. Quantos quelites se comem em México? Em Oaxaca, mais de 800. Von Humboldt, quando chegou da Alemanha, acá abaixo, à direita, ele conheceu um mundo fantástico. Um quelite não é só um alimento. É um alimento, é uma medicina, é uma cultura. E para conhecer isso, necessitou ele falar com pessoas, com os abuelos, com os ancestrais. A pergunta minha agora é mais dura. Falei de inseticida, falei de fungicida. Poderia-se utilizar herbicidas onde se usa quelites? Em la medicina, em la salud, em la cultura? Jamás. Então, por que hicimos isso? Porque alguém impôs e determinou que assim seria. E quando você se rebela e não quer usar o herbicida, você tem atentados, tem grija, tem problemas incríveis. Então, temos elementos mais para nos aproximar. Quando você analisa uma planta medicinal, um quelite, você vê a energia que contém. Por isso, alguns insetos só comem certos quelites em determinadas épocas. Uma milpa é algo exemplar. Imagine uma milpa em Alcalpuli, o que significa para o clima do planeta. É bom fazer a reflexão, porque às vezes nós não nos damos conta. É um lugar onde se mata o ganado, se seca o sol para hacer o tasajo seco ao sol, que se chama charqui, ou carne salada. Houve um científico que inventou uma carne que não era assim. Era carne fresca, colocada envasada, em vidros. E ele hizo uma coisa fantástica, que tem muito a ver com o clima e com os campesinos. Ele não tinha em seu país, já em Alemanha, condições de criar ganado. De onde vino ele? De onde havia ganado? Sobre o rio Uruguai, que separa Uruguai de Argentina e de Brasil, ele construiu um rastro, um frigorífico, um rastro gigantesco. Pero a metade colocou na parte uruguaia e a outra metade criou uma ciudadcita delante, do lado argentino. Ele ia e falava com os criadores de ganado de Uruguai e perguntavam qual é o preço. E eles diziam 15, la arroba. Ah, 15. Ia do lado argentino e perguntava, e vocês? Quanto está o preço? Allí é 15. A referência era dele. Ah, nós passamos 14. Ele volvia e o outro dizia, hago 13, hago 12, hago 9.
Y esa es una relación donde el campesino perdió la capacidad de correlacionar el precio en función de un avance. Este señor se llama Justus von Liebig, es el papá de la agricultura industrial moderna, está su producto ahí. Y si ustedes van a Fray Bentos, Uruguay, es de la izquierda. Si ustedes van a Pueblo Liebig, a la derecha, está allí. Existe, ustedes van allá. Hay un museo muy lindo allí. En la Primera Guerra Mundial, toda la comida de la Primera Guerra Mundial salía de esos dos polos. Casi totalidad. En 1860 empiezan esos frigoríficos. Hay una película de Carlitos, Charlie Chaplin, sobre eso. Nosotros no sabemos, no conocemos la historia y tenemos que entender el clima. Ustedes ya están llegando al clima para entender. En 1906, en Alemania, en la izquierda, cuando un campesino iba al banco o a la caja de crédito, como está el nombre ahí, y decía, necesito crédito para comprar semillas, para poder sembrar y para poder manejar las compuestas. Y el bancario decía, conozco su tierra, sí, conozco tu manejo del suelo. Usted tiene acá. Yo no puedo cobrar interés porque usted es un ser ultra social que alimenta a la humanidad. Yo voy a hacer lo siguiente. Como yo conozco, yo no puedo correr riesgo con mi dinero. Yo voy a pedir permiso a ti y voy a hacer acciones, emitir acciones sobre el valor de su tierra para que las personas compren estas acciones y estas acciones van a subir si la cosecha fue buena. Y la persona también va a se arriesgar si la cosecha fue baja. Y yo no voy a perder dinero. Está escrito en alemán ahí, no lo traduje para no crear problemas. En 1923 funcionaba eso, aquí está. Roche Central Boden Credit. Porque después va a cambiar el mundo. Y va a cambiar el mundo de forma muy interesante. A la izquierda se ve arriba el señor Liebig, inventor de leche en polvo. Es raro. Nunca nadie se preguntó para qué sirve leche en polvo. Para sustituir la leche materna. ¿Cuál es la consecuencia para el clima en esa sustitución? Nosotros no nos damos cuenta. Hoy podemos discutir, pero ya se pasaron 100 años. El señor Liebig, inventor de fertilizante, que también va a ser creador de los plaguicidas, creador de los fungicidas, herbicidas que vimos antes. Después de la Primera Guerra Mundial, sus empresas, él fue el hombre más rico del mundo, sus empresas van a crear la IGF, la primera gran transnacional en el mundo. Liebig estudió en Francia napoleónica. Estudió en Francia napoleónica y él conoció que todo el nitrógeno utilizado en la guerra por los franceses era producido por fermentación de estiércol, humano y animal. Todos los estiércoles eran fermentados, producidos la materia prima para se hacer la pólvora de los cañones. Los ingleses y los alemanes vinieron hacia Perú, de nuevo, Perú, de la quina, Bolivia, de la quina, y provocaron una guerra junto con Chile por las reservas de minerales del salitre de Chile. Así se vende, pero era de Bolivia, era de Perú. Y el mapa abajo. Y estos señores que están en el cuadro grande ese cuadro tiene el nombre de Consejo de los Dioses. Son los industriales alemanes que crean la IGF después de la Primera Guerra Mundial. Y van a preparar el ambiente para la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando sobre el clima. Liebig tenía una cosa muy interesante en su carne envasada. Él hacía la publicidad de su producto, que no era natural, es un producto industrial,
E a propaganda era totalmente cultural, muito exótica. Você conhecia o pássaro lira, conhecia as tribos brasileiras de Nova Guiné, conhecia a extração del caucho ou del chiclete, conhecia a charreria, sabia das viagens dos naturalistas. Isso era a propaganda. Era uma propaganda com cultura e exoticidade. Propaganda é fundamental para imponer uma novidade, imponer um produto, imponer um agrotóxico, um fungicida, um herbicida e determinar que isso seja bom ou malo. Este senhor, Edward Barnes, é conhecido como o papá da propaganda. Ele vai fazer uma campanha para aumentar o consumo de cigarrillos em 1929. Esta campanha se vai dizer Antorchas de la Libertad. E ele vai fazer com que as mulheres fumem cigarrillos masculinos. Não aumenta o preço, não aumenta o custo, não aumenta nada, aumenta só o consumo. É assim o jogo. Nós temos que perceber isso e nos educar para entender isso, para poder discutir o que vem a ser. Por isso que quando nós falamos de fertilizantes hoje, que provocam danos, que destruem a matéria orgânica do solo, em 1930, o presidente Roosevelt recebeu 30 milhões de dólares em donação do grupo Rockefeller para construir as presas hidroelétricas, as usinas hidroelétricas de los rios Mississippi e Missouri, para poder fazer fertilizantes. 30 milhões donados. Sabe quanto rinde isso hacia o grupo Rockefeller anualmente? 9 mil milhões de dólares, todos os anos. E quem paga isso? E quais as condições de salinização do suelo no mundo? E qual é a destruição da matéria orgânica que libera gases de efeito invernadeiro? Não, isso não interessa. O ponto 4, o programa de Truman, foi lá imponer a obrigatoriedade de uso de fertilizantes químicos solúveis em el mundo. Pero já em 1930, nos Estados Unidos, por el uso das máquinas, o uso de fertilizantes, a terra começou a volar. Miren, uma hacienda, allá em Oklahoma, e que passou? Dust Bowl, a polvareda, a cuenca del polvo. Nós não sabemos isso. Assim, se destruiu o suelo que tardou 1.000 milhões de anos para se formar, e por isso se habla em conservação do suelo. É necessário a conservação do suelo. E nós passamos a controlar aquilo que tinha um mau efeito, não eliminar o efeito. Hugh Hammond Bennett é o grande criador, o geólogo que criou o serviço de conservação do suelo. Hoje, Clinton lo cambiou. É serviço dos recursos naturais e água. Esse é o mapa da erosão. O bioma da pradeira, muito sensível, pagou um preço muito alto. E nós, então, estamos entrando em el clima. E o clima nos vai demonstrar esta realidade. A alteração de calor e frio, a criação de los ventos, los huracanes, vai atrair los daños. Tendríamos que haber leído melhor as coisas. A teoria da dependência, a biosfera. Pero não, isso que é de segundo plano, porque a propaganda destrói a sabedoria e nós não compatibilizamos sabedoria e conhecimento. O conhecimento que está nos livros, que necessita da sabedoria para equilibrar-se. Então, hoje vivemos uma pandemia. Uma pandemia em função climática, sim, também. E como restaurar aquele biopoder campesino que ele tanto necessita?
Hay que leer Princípios de Geologia, Origem das Espécies, El arte y formas en la naturaleza de Engels. Es necesario leer Apoio Mútuo de Kropotkin, Simbiogênese, allá de la termita, o Microcosmos de Lynn Margulis. Entonces nosotros vamos a entender. Quando se habla de câmbio climático, se habla de problemas do clima, é comum pensarmos que é algo que começou há 5 anos, 10 anos. Não, 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 isso é muito antigo. Em 1948, foi criada uma União Internacional para a Conservação da Natureza, tanto de los biomas como onde se hacía agricultura. Esta união era uma ONG, um grupo, e eles, em 1948, criaram para tentar preservar, principalmente, os problemas que eram mais graves. A caça em África e Ásia, a destruição dos rios e a destruição de los biomas. Eles não tinham dinheiro, eram muito conhecidos. Alguém dijo, bom, bueno, podemos fazer algo interessante, podemos transformar esta ONG, que não tem dinheiro, em uma ONG gubernamental, e nossa ONG gubernamental tem dinheiro, vai fazer inversões e vai antecipar as coisas. É assim que é criado WWF, do Osito Panda. Vou dar um detalhe bem clarito para vocês. Em 11 de setembro de 1961, eu tinha 11 anos. No WWF, isso a primeira discussão foi criada, e isso a primeira discussão sobre câmbio climático. Em 1973, ele já hizo um documento sobre o câmbio climático. A pergunta é: Godfrey Rockefeller hace esta relatoria, cita o problema do câmbio climático. Qual é a razão para fazer isso? Naquele momento, não é que eles veem as coisas com uma antecedência maior. 40 anos antes de Kyoto, eles já estavam discutindo isso. Qual é o acúmulo de conhecimento, qual é o acúmulo de experiência, qual é o acúmulo de organização para discutir isso. Então, nós podemos ver os danos que o câmbio climático faz, as inversões, a venda de serviços e todos os demais. Viram por que falei de comer insectos? Campanhas de hoje. Por que falei de setas? Campanhas de hoje. Por que falei de quelites? Porque nós temos que nos antecipar sempre, 40, 50 anos, para poder entender as coisas. O primeiro presidente WWF está arriba, em esta foto em el centro, é o príncipe Barnard, de Holanda, já falecido. Ele foi o primeiro chefe. Essa é uma realidade que nós necessitamos também entender. Por isso, quando nós falamos que a ureia hace muito bem el suelo em Paquistão, sim, em 1965, 1 quilo de ureia rendia 11 quilos de arroz e custava somente o preço de 1 quilo de arroz para pagar essa ureia. 30 anos depois, em 1995, 1 quilo da mesma ureia sobre o mesmo suelo produzia somente 3 quilos de arroz e custava 2 quilogramas de arroz. 30 anos depois, 2025, o que vai ocorrer? É uma projeção? 1 quilo de ureia em el mesmo suelo irá produzir 300 gramos de arroz. Por quê? Por el clima? Sim, também por el clima. E quanto custará essa ureia? Você não sabe. $25 a bolsa? $30 a bolsa?
A agricultura cambiou, não é mais moderna. Deixou de ser moderna e passou a ser agronegócio ou sostenível. O que cambiou para o campesino? O clima é muito sério o problema da destruição. La sequía, é problema seríssimo. Os gases do efeito invernadero sofocam. O trânsito, a energia que consome o mundo, a devastação da Amazônia, da natureza, para se poner ganado, expulsar campesinos e fazer isso. E o clima? Derrite las reservas de hielo, se derritem, vienen as inundações, aumenta o agujero na camada de ozônio por los problemas dos plaguicidas, de los fungicidas, dos herbicidas. Bangladesh, em Ásia, todo o país está a 20 centímetros arriba do nível do mar e sabe que qualquer momento pode começar na catástrofe. Já está começando anualmente. Lo mesmo em Filipinas, lo mesmo em Ásia. A miséria cresce. Esse é o Brasil. E essa é uma realidade que nós temos que começar a entender. Em este rio, em Rio Grande do Sul, acá em sua terra, que é minha terra, foram 100 toneladas de pescados mortos por poluição. Os indígenas da Amazônia caminham em suas terras assim. Por quê? Alguém pôs fogo. Para quê? Para ocupar o espaço que é do outro, para ocupar o território, para plantar granos, para dominar o mundo. Então, nós temos uma situação e as olas de calor matam a gente em Europa, as olas de frio matam a gente em Ásia, e esse é o mundo fora do equilíbrio. E nos últimos anos, os alemães têm feito um trabalho interessante. Isso diz que o suelo pode volver a restaurar a qualidade do clima. Quanto mais carbono tengamos em depósito, almacenado em el suelo, melhor é para volver a equilibrar a economia, a sociedade e a natureza, restaurar os biomas. Quanto mais carbono, e isso disse, se nós aumentamos 0,2% de carbono em el suelo alemão, isso significa poner em el suelo 27 anos de poluição de todas as fábricas da Alemanha. 27 anos, aumentando 0,2%. O que passa se você lê isso? Você sabe que eles estão montando uma estratégia de los bancos para vender serviços, ganhar dinheiro com o câmbio climático. E o que nós temos que fazer? Nós temos que demonstrar isso aos campesinos e dizer, se nós fazemos isso antes, podemos evitar de pagar serviços, de fazer o que eles querem, comprar tecnologia para esses serviços e cambiar a situação e o status e reconstruir o poder campesino, o biopoder campesino anterior a Justus von Liebig. Por isso que quando Al Gore, ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, escreve um livro, La Verdad Inconveniente, então, a portada do livro está aí, allí, à esquerda, com os pinguinos no deserto. La bailarina em el incêndio. E esta é a realidade. Os oceanos, as correntes marinas, cambiando em função do clima. É dramático isso. Se altera a pesca, se altera todo. O desaparecimento do Polo Norte, do hielo. Eles estão vivendo isso. As umidades desaparecendo. Esses são os impactos da vida do planeta. Em Argentina, este mapa traz
las análisis de nitrógeno en el suelo argentino. El suelo argentino es multisolo, tierra negra, Chernóbil, y esa tierra negra tenía, a 40 años atrás, cuando yo estudiaba allá, 10% de materia orgánica, 12%. La extracción del nitrógeno del suelo, primer mapa, a la izquierda arriba, azul. Cuanto más oscuro, mayor extracción. Acá, en el segundo arriba, fósforo, la misma extracción, en el mismo local. El tercer, potasio. El cuarto, abajo, a la izquierda, azufre, la misma extracción. Usted puede superponer ellos y va a ver. El del centro abajo, calcio. Y el de la derecha abajo, boro. Todos ellos están muy claramente los minerales extraídos. Los argentinos se olvidaron de una cosa fantástica. ¿Dónde está el carbono en el suelo? El carbono que garantiza la no emisión del efecto invernadero. No está ahí, no fue analizado. Pero les voy a mostrar la foto de Santa Fe, de esta región. Haciendas que tenían ganado lechero en la pradera, es eso hoy. Y mire, el cercado es nuevo, y eso es lo mismo que Oklahoma en 1930. ¿Por qué no se habla sobre eso? No, no puede. Normalmente la propaganda muestra eso. Este es México, Sonora, la cuna de la Revolución Verde, Valle de los Tres Ríos, Río Sonora, Río San Miguel. Allí están los pueblos Yaquis, los pueblos mayos. Es una región muy, muy linda. Estuve allí en el pasado. Ese suelo tenía 2,5% de materia orgánica. En esa mesa de riego son más de 330.000 hectáreas. Hoy, ¿cuánto tiene el suelo de materia orgánica? 0,05%. 0,05%. ¿Qué ocurrió? En el inicio se utilizaba un poquito de urea o un poquito de sulfato de amonio. Hoy se necesita cantidades gigantescas para compensar. ¿Y qué se perdió? Se perdió el carbono en el suelo y se elimina gases del efecto invernadero. Y no es culpa del campesino. El campesino es víctima de un proceso. Los cromas abajo demuestran cómo eso. Los cromas fueron hechos a la derecha, fueron los dos últimos cromas que hice allí, y no hay vida. Es triste eso. Entonces vamos a hablar sobre el mañana. Un joven en la escuela necesita 3 valores fundamentales, con su familia, con su escuela, con su sociedad. Los jóvenes viven normalmente en comunalidad, están siempre juntos. A ellos les gusta la libertad, a ellos les gustan los derechos, y normalmente cumplen sus deberes. Este era un joven en libertad, fraterno. Para entender eso, es fácil. Hay que leer Filosofía Mapuche. Lo tomo Mapuche porque no conozco una otra. Esa es muy buena para enseñar lo que es la juventud. Cuando el joven está sin libertad sobre la dictadura, sobre el totalitarismo, ele não pode ser comunal. Ele tem que ser indivíduo. E ele tem que ser um indivíduo vanidoso. Ele não tem mais liberdade. Ele tem o direito de fazer o que quer, desde que tenha dinheiro. Ele não tem dever. Ele tem que consumir. É ordem, consumir. E ele não pode ter esses deveres. Ele tem que ser enajenado, embasado em consumismo. Laissez-faire, consumismo e enajenação. Isso se consigue com dinheiro. Quando não se tem dinheiro, se hace violência. Esta é uma realidade. E nós não leemos isso na realidade que vimos. E isso é uma violência muito séria no cambio climático. Quando nós falamos de biopoder campesino, um campesino, sua liberdade está em el território. Quando ele tem o território, ele tem todo. Tem a terra. Você conhece isso muito bem. Aprendi com vocês sobre isso. Seus direitos estão em la política agrária, em la questão agrária.
Y la tecnología es el modelo de agricultura que permite a él, en su territorio, ejecutar sus derechos. Ese es el triángulo del campesino y el biopoder campesino. Es él que salva el planeta. El ser ultrasocial alimentaba el planeta. Ahora, el ser. Observen bien, los mexicanos a veces no se dan cuenta. Son rarísimos los países en el mundo donde el campesino tiene acceso y derecho a la tierra. Tiene una cuestión agraria. En ningún otro país de América Latina eso es realidad. Solo en México. Para entender eso hay que leer Karl Kautsky, Cuestión Agraria, hay que leer Dialéctica de la Naturaleza y hay que leer Teoría de la Naturaleza de von Goethe. Está en castellano. Es bueno leer eso, para entender. Porque allá afuera, la agricultura moderna cambió de nombre y ahora se dice agronegocios, donde hay un individualismo prepotente y todo es dinero. Ellos ocupan la tierra campesina por presión del capital, cambio hasta constituciones. La concentración de la tierra es la norma para tener hegemonía. ¿Y quién determina eso? El complejo industrial militar, como denunció Eisenhower. Para entender eso es bueno leer Imperio y la Gran Transformación de Polanyi, Imperio de Hartz y Negri. Entonces nosotros vamos a entender por qué el Estado está quedando chiquito y por qué las corporaciones son políticas públicas mundiales, son orden internacionales. Vamos ver isso dentro do clima para poder cambiar esse clima. Vimos o bioma, que é a natureza, a esfera verde. Vimos o humano, que é aquela estátua em la Isla de Páscoa. Vimos que a economia são as relações entre essas comunidades. Natureza, sociedade e economia. Quando entre natureza, sociedade e economia há uma interseção, essas interseções representam uma superfície muito pequena. Entre natureza e sociedade, tem que ser suportável as relações. Entre sociedade e economia, tem que ser justa. Entre economia e natureza, tem que ser viável. Suportável, justo e viável. Um trípode, 3 pétalas de uma pequena florcita. Essas se abrem. É interessante, porque em lo suportável está a parte mais importante entre sociedade e natureza. Em área é muito pequeno, são 6%, mas em valor, mais de 65%, 70%. Lo mesmo em la sociedade e la economia, lo justo, quase 65%, 70% também, mas 6% da área. E o viável é o mesmo, 65%, mas representa uma área chiquita. Pero mire que en el centro del soportable, del justo, del viable, usted tiene allí un triángulo-cito, que es un triángulo cóncavo, que tiene la palabrita en azul, sostenible. Sostenible. Qué lindo. Quer dizer que lo sostenible necesita ser soportable, justo y viable. ¿Y quién hace eso? Ahora lo aumenté, que era más fácil ver el triangulito. Quando o campesino tem o território, tem a questão agrária, tem um modelo agrícola, e esse modelo agrícola, essa agroecologia, ele tem a sustentabilidade. E essa sustentabilidade é todo para o clima, é todo para o campesino, é todo para a economia e a sociedade. Porque é sustentável. Mas as grandes corporações não querem isso. Querem expulsar e fazer com que todos não comam quelites, todos não tenham acesso a insectos e querem que o modelo deles seja obrigatório em toda parte. E que perdemos? Perdemos a saúde, perdemos a cultura, perdemos também a autonomia e independência. Isso é o agronegócio e sua agricultura oncológica, para decírselo assim. A natureza cada vez é mais chiquita, o social é cada vez mais chiquito e a economia cada vez cresce mais. A leitura agora é Orwell, Revolução de los Bichos, e 1984.
É lindo isso. Eu estava em Alemanha em 1980, quando eles programavam que haveria em el mundo dois tipos de comida. La de los ricos, orgânica, e de los pobres, com venenos. Peleamos muito contra isso, e podemos dizer, não fomos derrotados. El agronegócios, repetindo, capital, concentração de la terra e complexo industrial militar. Você vê o interessante. Aqueles que criaram leite nido, hoje, sabem que o leite nido não é tão lucrativo e rentável como é o água, e querem se apropriar da água. A água rende 400 vezes mais em lucro que a leite em polvo. Essas são as estatísticas hoje, os dados hoje. E o senhor presidente Nestlé diz que quer a água do mundo. E toda a água do mundo está quedando em mãos deles. Seja através da mineria, que destrói o clima, seja através da compra dos humedales e das reservas de água, seja através de leis dos governos. Esta é a realidade. Nós não nos damos conta quando vemos as coisas em el periódico ou na televisão. De um dia ao outro, se começou a utilizar o dessecado das cosechas, como se não existisse o sol e a natureza. Então, se aplica em el trigo secante para secar. Queda resíduo? Sim, queda. É tóxico, muitíssimo tóxico. É peligroso. Para o clima, é peligroso. Por quê? Porque não queda rastrojo, não queda o alimento dos micróbios. Diminuem os micróbios no suelo. Há uma depressão, há uma perda, há uma erosão da vida. E, además, usted come veneno. Pero es más práctico, es bueno. Bueno, eso es enajenación. En la cebada, lo mismo que en el trigo y la cebada. ¿Y qué ocurre? En la cerveza, veneno. En la papa, lo mismo. En el frijol, poroto. En el frijol, lo mismo. En el heno, que hace la paca de la leche, lo mismo. En el maíz. Y esa es la realidad. E isso está cambiando o clima. Há dados, mas não se pode publicar. Então, nós temos que perceber o que significa isso. Significa que os niños em Jalisco, de 100 niños, todos urinam glifosato. Vocês viram o que passou agora com um secretário de Sermanat. Em Estados Unidos, no mapa abaixo, em la leite materna, as madres têm la leite materna mais glifosato que em la cerveza. Então, você vê a contaminação do oceano por fotografia aérea, por escorrimento de nitrógeno, porque necessita cada vez mais nitrógeno para poner em el suelo, e esse nitrógeno se vai ao mar. E cambia o clima? Sim, por supuesto que cambia o clima. Aumenta os gases do efeito invernadeiro. E o problema não é esse. Estamos há 180 dias confinados em nossas casas por uma pandemia de uma virose. É que a concentração de gallinas é tão grande, tão grande, tão grande, que uma bisabuela que mirara isso dizia, isso é loucura. O pico da gallina está tão cerca da cloaca da outra que ela não pode respirar, a não ser que é de enferma, por supuesto. E os cerdos, pior. É a concentração, porque abaixo você vê em China, há construções com 13, 14, 15 pisos, cheias de cerdos. Há ascensores para carregar cerdos de um andar ao outro para cambiar a idade. E agora eles querem vir à Argentina, para que os argentinos creem, porque allá os márgenes não são lucrativos. A pergunta é, vem pandemia? Por supuesto que vem. Porque altera o clima, altera todo, altera a saúde. Esse é Brasil e esse é ganado. A mesma coisa. Esse é Chile e é os salmões criados em el mar. Criados com muito antibiótico e muita. Então, se nós estamos criando sistemas onde o campesino não tem biopoder,
E estamos pagando um preço gigantesco sobre isso. Por isso, o livro da esquerda, o livro Capa Negra, grandes haciendas hacen grandes pandemias. El del medio, alemão, coronavírus. Esse livro não foi escrito ayer. Esse livro foi escrito em 2013, 2014, 2015. 5, 6, 7 anos antes. El de capa azul, indiano, foi escrito este ano. Covid-19. Se vocês querem ler um bom documento, leiam o site que está abaixo. É de Yuri Dieguin. É belíssimo ler isso, está em inglês. E vocês vão compreender de lo que estou falando. De las pandemias. O clima do planeta também está em uma pandemia. Pero a solução é restaurar o biopoder campesino para que ele tenha a função também aceitável de recuperar os gases do efeito invernadeiro sobre o suelo, com manejo de matéria orgânica. As pandemias hoje estão uma arriba de la outra. Uma arriba de la outra. A cada 2, 3 anos você tem uma pandemia horrível. E essa hora é lá, pero a próxima será pior que essa. E isso empieza bem antes. Isso empieza já em 1903, na isla de Rhein, em Alemanha, quando se começou a criar vírus para ser vacunas. Pelos nazis, e aí está Himmler, a foto major de farda, em uniforme. Eles resolveram trabalhar com os vírus como armas. Ali está Walter Dahré, também com uniforme, ministro de Agricultura. Os investigadores, Erwin Traub, arriba, e Kurt Blommel, foram trabalhar nos Estados Unidos, em Fort Detrick. E abaixo vocês estão vendo 3 grandes exponentes ali, Dr. Antônio Fauci, Dr. Francis Collins, em médio, e Bill Gates. O negócio agora é as vacunas. Nós não temos a memória. 1968. Se perde as cosechas de maíz no mundo. Por quê? Porque todo o maíz tinha o mesmo padre, o Cytoplasma texas, e a eumintosporiose de la hoja del maíz sureño destrujo o mundo. E por isso, 500.000 jovens vão ir a Vietnã em 1970, 71. Um deles não foi, se negou a ir. E esta realidade é uma realidade de cambio climático. Nós não nos damos conta. A vaca louca se alimentava vacas que são herbívoros com carne, harina de carne de ovelhas mortas de scrapping. Os ninhos também morreram porque, mientras as vacas não morriam, se isso hormonas para que eles cresceram mais. Os chinos comemoram seu laboratório para hacer vacunas. Querem uma vacuna para que seja utilizada em todo o mundo, não só para chinos, para todo o mundo. Então, têm que buscar um vírus que consiga ultrapassar todas as células e buscar nos seres mais antigos, para que ele tenha esta capacidade. E esse é o risco que se corre hoje. E aí entram, então, os interesses dos serviços, dos militares, e você não sabe qual é a verdade, qual é a mentira, o que não passa. Então, está o Serviço Secreto de Contra-Informação britânico, o canadiense, o francês, estão os chinos, está o americano que vendeu um vírus aos chineses e foi preso, e esse é o jogo. E esse é o disfraz da criação de vacunas para esconder armas biológicas e etc. Por isso que vocês viram, há 1 mês e 3 dias, explodiu em Beirute um fertilizante químico, o mesmo de Oklahoma, o mesmo de la AMIA em Buenos Aires, o mesmo de Opal em Alemanha, o mesmo de la Maratón de Boston, o mesmo em West Texas, o mesmo em el atentado de Oslo, o mesmo no atentado de Tianjin, o mesmo em Norte-Coreia. Todo isso são os desastres, como em Halifax, como em Galvez,
desapareceu a cidade de Texas em 1947. Por que não sabemos isso? Não. Há um poder que não quer que se sepa isso. O campesino, para cambiar as coisas e começar a trabalhar por el clima del planeta, necessita saber. El Sol produz a primeira M, e essa M é o magnetismo solar que hace crescer as plantas através da fotossíntese. Esta planta necessita o segundo M, que é o mineral. Mas esse mineral é mais facilmente absorvido pelo terceiro M, que é o microorganismos. Microorganismos que estão no suelo e que fijam os gases do efeito invernadeiro. Lo fija como matéria orgânica composteada que vai se complexar transformando em humus. Esse é o quarto M. O quinto M é o manejo campesino da composta em el suelo. Não quer dizer que vai cobrir todo o mundo de compostas. Uma semilla de abono verde é uma composta. Uma semilla de abono verde alimenta o micróbio. Uma semilla de abono verde alimenta os minerais, porque facilita sua fijação e sua solubilização. Depois do manejo campesino dessas manos com matéria orgânica, temos a outra M, que é a mística espiritual da natureza. M é a sexta potência. A escalerita que gira é o ADN, é a vida. Há uma outra M que está uma abuela indígena allí, curando a herida em sua nieta. Sempre que um ninho se hiere, sente o dolor e tem que eliminar imediatamente na herida a presença de hierro. O hierro é muito peligroso, porque os patógenos não têm acesso ao hierro na natureza. Os saprófitos, que são úteis, bloqueiam o hierro. E quando a herida queda com resíduos de hierro, o ninho pode ter tétano e gangrena, e o adulto também. Essa é a forma mais importante de se saber trabalhar com matéria orgânica, bloqueando o hierro, e nós decimos que isso é M a la 7, sétima potência. M a la sétima. E o antropoceno, ou melhor, em el antropógeno. Então, nós temos que conhecer estas fases, estas formas. Por isso que é muito importante conhecer o manejo da matéria orgânica. Você pode ler acá? Por isso que nós, quando trabalhamos com os campesinos, ensinamos eles a trabalhar com as compostas, com os abonos verdes, com os biofertilizantes. Nós decimos, não estamos trabalhando como o agronegócio, com 3D. As impressoras 3D, que são tão hoje ditas, nós trabalhamos com 4D, porque há uma dimensão interior no trabalho campesino. Essa dimensão interior é a espiritualidade campesina. Por isso que não há comparação entre um valor 3D e um valor 4D. É importante isso para nós. A matéria orgânica, desde o sol hasta a natureza, hasta o bioma que começamos, ela necessita de desarmadores naturais, que são enzimas que estão dentro dos micro-organismos, que fazem essa desmontagem como quem desmonta um motor, como quem desmonta uma máquina. Ao mesmo tempo e simultaneamente, existem outros seres que, em direção oposta, vão montando novamente esta matéria orgânica e vão, através de outras enzimas, e vão criando a estabilidade do clima do planeta. Está em manos campesinas isso. Por que não aprendemos assim? Porque eles querem vender serviços, eles querem imponer leis e normas, e eles oferecem os créditos, as corrupções e o demais. É importante entender isso. Trabalhamos com vida, não trabalhamos com dinheiro. Por isso que o ADN está em todo. Observem que começamos com uma mão na parede para dizer por que hacemos agricultura. Hablamos de uma abejita que há 60 milhões de anos produz. Vai lá na natureza, busca sua matéria-prima
Y esa materia prima ella lo transforma. Se lo transforma en jalea real, se lo transforma en miel. ¿Qué ocurre cuando colocamos dos huevos de una misma reina dentro de un alvéolo de una colmena? Estes huevos são mellizos, são idênticos geneticamente. Pero ao receber jalea real, vai desarrollar-se de forma distinta de aquele que se desarrolla alimentada com miel. El que é alimentado com miel tem uma durabilidade de 60 dias, de 42 a 60 dias. El que recebe jalea real vive 6 anos, de 4 a 6 anos. El de la miel es estéril, es una obrera. El de la jalea real es fértil y es una reina. La pregunta es, ¿qué queremos dar a nuestros niños en la escuela? ¿Residuos de glifosato? ¿Fertilizantes químicos tóxicos? No. Queremos dar a nuestros niños jalea real. Jalea real para que ellos sean como reinas, como reyes, como ciudadanos em um mundo com um clima perfeito. Observem, o que estamos fazendo acá? Estamos criando micróbios. Pero com que estamos criando o micróbio esse? Estamos criando o micróbio esse com miel? Não. Com caro? Miel industrial? Não, menos aún. Estamos criando esses micróbios com jalea real. Colocamos em este suelo todo o que os micro-organismos necessitam. E vocês não imaginam. Estamos fijando 10 vezes mais gases de efeito invernadeiro em el suelo que qualquer projeto. Estamos fazendo isso com indígenas na Amazônia. Estamos fazendo isso em los ejidatarios da reforma agrária brasileira, que não existe, casi não existe. É uma luta contra o titã. Mas estamos conseguindo isso. E isso já tem mais de 10 anos. Mas não há interesse nisso. Somos perseguidos por isso. E é importante, micróbios comendo jalea real. Como queda o estômago, o intestino de uma pessoa? O intestino de uma pessoa com jalea real queda muito bem melhor, funciona melhor, nosso segundo cérebro. Então, nós temos que começar a entender a matéria orgânica em el suelo, como o clima em el planeta, como o biopoder campesino. Mas o que ocorre? Podemos fazer isso, devemos fazer isso. Pero a propaganda diz, ¿para que todo este trabalho? Não haga tanto trabalho. Compre nosso composta industrial. E nós contestamos, la de ustedes é 3D e é cara. La nuestra é 4D. Por isso que hoje, o grande vendedor de composta é Avantium. Avantium produz compostas industriais porque criou, por meio de biomassa, uma fermentação através de serviços, produz HMF, hidroximetilfosfural, e em la basura, ela vende micro-organismos para que a basura seja decomposta e se transforme em composta. E nós decimos, isso é 3D, a nossa é melhor, é 4D. E a propaganda deles vai dizer, não, Avantium é Shell, e nós somos por el clima do planeta. E nós decimos, não, vocês são contra a vida, vocês são só por el lucro. Esta é a realidade. E isso você lo pode ver. Este é Yavich, jovens buscando o 4D em la matéria orgânica em el suelo, em la vida, em los insetos, em los quelites. Isso é magnífico. Isso é de uma beleza fantástica. Eles têm um centro universitário em Yavich, em Oaxaca, na Sierra de Oaxaca. Esse é o Guerreiro. E é lindo também. Os promotores criando água, melhorando o suelo. Que coisa fantástica. E os rios são balsas e el papagaio. Você conhece México.
Ustedes son mexicanos. Ese es el biopoder campesino por el clima del planeta, por el agua campesina, por el territorio, por la cuestión agraria, por la agroecología. Esta niña en Suchitepec, con 9 años, está haciendo su croma para saber cómo está la salud de su suelo, el suelo de su papá, del abuelo. ¿Quién se siente orgulloso al ver una análisis que no tiene costos? No tiene costos. Una análisis que puede ser hecho por una niña en la escuela con la maestra, por la niña con libertad en comunalidad. Eso es el rejuvenecimiento de la agricultura. Es el niño que está allí, en su milpa, buscando hacer una agricultura para el clima, pero para su economía y para su libertad y su ciudadanía. Ese es un niño de jalea real. Es un niño ultrasocial. Él sabe que en cada elote de maíz hay alguien adentro. Hoy, cuando se habla de cambio climático, debemos hablar de las huminas. Las huminas es la parte más estable del carbono en el suelo. Debemos conocer bien las huminas para hacer los cromas de huminas y poder mantener esa humina alto en las tierras campesinas. La materia orgánica en el suelo es muy importante. Podemos diferenciar esta materia orgánica, ustedes lo saben, comparando el merengue a la izquierda arriba, que necesita solo azúcar y clara de huevo. Batido, se pone en el horno, una horma untada, y sale el merengue, que es quebradizo, arenoso, hariniento, como la tierra del desierto. Pero sin la misma clara de huevo, la misma cantidad de azúcar, yo bato y agrego 2 o 3 goticas de gelatina, ¿qué ocurre? No se forma más el merengue, se forma malvavisco o, en el norte dice marshmallow. ¿Y qué ocurre? No es más arenoso, hariniento, es blando, esponjoso, como la tierra del campesino con biopoder. Definición fácil, ¿no? Aquellos que son ingenieros. La química de coloides protectores deja a cualquier sin pelos, sin dormir. Es una cosa extremadamente complicada. Y si usted explica las cosas complicadas de forma fácil, usted tiene diálogo con el campesino y puede intercambiar su conocimiento con la sabiduría de él. Cambiar su conocimiento con la sabiduría de él es salvar el clima del planeta, la salud de todos y evitar las pandemias. Usted lo conoce. Es una de las cosas más fantásticas en el mundo. Esta es la tierra preta de Indio, en la Amazonía. Esa tierra negra indígena, a la izquierda no tiene el ser humano, a la derecha tiene el ser humano, y consigue sobrevivir en una jungla donde llueve 20.000 milímetros de agua todos los años, y no pierde, no lava, no erosiona. Es lindo eso, ¿no? Terra fértil hace construir civilizaciones. La botella de Vinogradis, que fue hecha en 1870. Es interesante esta botella, porque se colocó la tierra dentro de ella y en el fondo quedaron aquellos que necesitaban azufre, ¿no? Y arriba quedaron los que necesitaban oxígeno. El suelo no queda viejo, el suelo es eterno, no es un ser vivo común. Él abriga la vida, y eso es muy importante para nosotros. Y la materia orgánica es su expresión, y cuanto más compleja la materia orgánica, más humus tienes, y de ese humus sale la vida. Somos humus, y al humus volveremos, dicen los religiosos. ¿Es así? Si nosotros entendemos eso, podemos entender la tierra preta y podemos entender lo que viene a ser el uso de biochar, el uso del polvo de carbón. Sin polvo de carbón a la izquierda,
com 10%, com 15%, com 20%. Não é que você vá queimar e fazer carvão. Carvão há para... O polvo de carvão é importante. Haga uma experiência. Busque conseguir um pouco de carvão, fino, molido, aplique no suelo. Aumenta 150% e fija os gases do efeito invernadeiro muito mais fuertes. É a realidade. Esse é em Japão. O sistema radicular. E quando o sistema radicular é mais forte, as plantas têm micorrizas. E al ter micorriza por el carbón, você tem maior produção. Então, você vê, isso é real. E acá podemos ver o resultado das micorrizas com este croma. En la izquierda, sin vida. A la derecha, con vida. A la derecha, con vida, vamos leer agroecología, en verde. De abajo hacia arriba, microbiota. Suelo sano, planta sana, alimento sano, humano sano, conciencia cósmica, noosfera. Esa es la agroecología por el clima, por el campesino, por el biopoder campesino. En la izquierda acá, vemos la palabra en castaño, agronegócios. E que tem? Serviços, dinheiro. Marcas, dinheiro. Enajenação, dinheiro. Certificação, dinheiro. Elitismo, dinheiro. E eugenésia. Luta étnica, poder branco, dizem no norte agora. E vocês veem as massacres, as matanças. Quando nós temos uma forma muito sencilla de perceber isso por el clima do planeta. O que é um croma? Es el electrocardiograma de nuestro primer corazón, el suelo. El suelo es nuestro primer corazón y aquel que alimenta el suelo con salud es el cardiólogo de la humanidad. Él alimenta y cura la humanidad. Por eso que vida es el ADN. Vida es la materia orgánica, es el microbio, son los minerales. Observem que esta botella de vinogradis que é mais moderna. Na primeira parte está alto o azufre e baixo arriba. O oxígeno está alto arriba, baixo abaixo, você lo vê. E à direita você vê os cromas, diferentes cromas da mesma. Quando Vinogradis hizo essa botella, ele agarrou um cablecito de ouro, puso abaixo, outro cable puso arriba da botella e mediu a energia elétrica que se criava entre os dois polos. E chegou a 6,27 volts, que é a mesma pulsação do coração campesino. Então, nós temos que entender que a Terra também pulsa. A Terra pulsa, e pulsa quando está com saúde e com equilíbrio e harmonia com seu clima. Suelo sano, nosso primeiro coração. Plantas sanas, alimentos sanos, pessoas saudáveis. Lembram de Natito Santos, de Diego de Rivera? Começamos com Frida Kahlo e Diego de Rivera. Quando um campesino vê a saúde de seus suelos e suas manos explicada por uma engenheira agroecológica, ou quando um consumidor exige do campesino seu cromatograma, você vê que a relação é mais íntima entre consumidor e produtor. E esse é o biopoder campesino. É a construção da fertilidade do suelo, da qualidade da comida e da qualidade do clima. Todo é uma coisa só. Esse é o indígena Raoni da Amazônia. Allí, dois científicos especialistas em abejas chegaram com um grupo de abejas para buscar um ninho de 9 anos que era o encargado da tribo do conhecimento das abejitas. Levaram um grupo de abejas melípolas, abejas que não têm aguijón, e perguntaram quantas abejas há acá, quantas espécies há acá. E o ninho las mirou, las aislou e disse: há 9 espécies. E disse: não, há uma sola.
No, hay 9 especies acá. Enviaron las muestras a Inglaterra y vino el ADN de las abejas. Eran 9 especies. Es importante decir eso, porque los científicos decían eso con orgullo, con conciencia. El conocimiento y la sabiduría tienen que se coadunar, tienen que andar juntas. Si yo pregunto a una persona hoy cuál es el mayor ser que hay en este planeta, va a decir un cachalote, una ballena gigante de Antártida. No, el mayor ser que hay en ese planeta son los microorganismos que pueden alcanzar hasta 46 kilómetros. Está en la raíz de las plantas. No habría ningún bioma en el mundo si no fueran los microorganismos. Ellos son la base de la vida en el suelo. Nosotros tenemos que entender eso. Por eso, cuando nosotros hablamos en jalea real, esta foto es bien clara, es bien linda. Es interesante ver eso. Às vezes nosotros não entendemos as coisas. Tem que dizer de forma bem dura, para que se pueda entender. Com território, com questão agrária equacionada e com agroecologia, o mundo pode não ter pandemias, ter saúde, ter felicidade. Mas há muitas corporações que querem destruir la Amazonía, los biomas, destruir la tierra por odio y lucro. Tenemos que estar muy atentos quanto a eso. Yo creo que ustedes tienen elementos para entender lo que fue dicho acá en este período de 1 hora y 30 minutos. Muchas gracias a todos ustedes. Mi sugerencia sería que ustedes vieran eso 1, 2 veces, porque não está dicho em mexicano, está dicho em malo castelhano. E depois começaram a debater isso e construir sobre isso, com boas críticas e bons debates. E eu estarei à disposição de vocês. Fuerte abraço a todos, por el biopoder campesino, por la reforma agraria. Zapata vive.